Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer nossa aula de hoje. Aula de número 4, objeto de conhecimento Astrobiologia, Astrofísica, Evolução Estelar, Evolução Química, Modelos e Teorias sobre a Origem dos Elementos Químicos, Detalhamento, Teoria de Oparin e Haldane, Hipótese autotrófica e heterotrófica. Então, vamos começar? Então, sejam bem-vindos ao nosso cenário, né? Um cenário bem diferente, que remete ao quê? Remete a astros, como se nós estivéssemos no meio do universo. Sim, eu trago para vocês uma curiosidade. Vamos falar sobre algumas teorias relacionadas à origem da vida, né? Em destaque, essa teoria aqui, que está aparecendo para vocês, de Oparin e Haldane. Por que eu coloquei ela em destaque logo assim de cara, né, gente, na nossa aula? Porque ela é uma das teorias mais aceitas atualmente. Mas quero fazer uma observação. Existem outras teorias para explicar a origem da vida, né? Só que para que elas sejam aceitas, alguns cientistas têm que analisar, têm que fazer experimentos, para ver se eles concordam com ela. E é justamente nesse ponto que eu quero que vocês abram um pouquinho a mente de vocês, porque tudo que foi criado aqui como teoria e foi ou refutado ou reforçado, né, teve a ajuda de muita gente pesquisando, né? E eles tiveram muito cuidado para entender como deveria ter ocorrido a origem da vida, uma vez que nenhum de nós estávamos presentes para saber o que tinha acontecido lá. Esses experimentos eles vão recriar em laboratório para tentar entender de que forma eles podem compreender o entendimento do cientista que criou aquela teoria. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre o Oparin e Haldane. Então, como eu falei para vocês, é a teoria mais aceita da origem da vida. A ação de raios e a radiação ultravioleta foram possíveis justamente na origem da vida, onde eles imaginaram, recriando um cenário desse passado, para poder entender que a presença dessas duas composições da natureza influenciavam diretamente na composição dos primeiros organismos. E toda a vida, há que se dizer que Oparin e Haldane pensaram que poderia ter surgido do meio aquoso. Por isso que se chamou, em outras palavras, de sopa primitiva, porque provavelmente os primeiros seres vivos nasceram desse meio aquoso, porque, em tese, todas as reações químicas que acontecem dentro de um organismo, ele vai acontecer no meio aquoso ou no meio submerso, né, para que ajude nesse processo metabólico. Então, eles entenderam que a vida começou a surgir em oceanos primitivos, por exemplo. E é falando desse modelo que a gente vai tentar entender esse processo através de uma animação. Então, imagine um ambiente inóspito, né, com muito vulcanismo, atividade vulcânica, descargas elétricas oriundas aí das nuvens. Nos vulcões, nós estamos vendo aí se desprendendo gases, né, à base de nitrogênio, à base de carbono, né, hidrogênio, nitrogênio, e com a ajuda dos raios ultravioletas e dessas descargas, esses elementos químicos, né, foram formando moléculas orgânicas grandes, depois os coacervados e, por fim, a célula de RNA ancestral, que, a partir daí, deu origem à primeira célula primitiva. Então, eles imaginaram que esse processo de evolução ocorreu não da noite para o dia, demorou anos para que ocorresse esse processo evolutivo desde as primeiras moléculas, o coacervado, até a primeira célula. Tá?
sob forma de muita pressão do ambiente naquele local, né, que era um ambiente inóspito, né, não tinha oxigênio, não tinha os gases, eram em condições que um ser humano como nós não seria possível respirar. Então, eles imaginaram de que forma esses primeiros seres poderiam viver e como eles poderiam processar os seus alimentos. Mas eu falei aí dos coacervados, né, que foram as primeiras moléculas, né, as moléculas primitivas que Oparin e Haldane propuseram. Vamos conhecer um pouquinho sobre elas. Então, as coacervados podem ser definidos como proteínas aglomeradas e envolvidas por moléculas de água, tá bom? Como eu falei para vocês, o processo da origem da vida ocorreu começando aí pela formação da vida em meio aquoso. E aí nós temos um aglomerado de proteína, né, proteína primitiva, com moléculas de água, e sobre aquela ação das descargas elétricas e altas temperaturas, essa reação resultou na formação desses coacervados, tá bom? Então, essa aí é a teoria para explicar como ocorreu a origem dos coacervados. Oparin e Haldane, eles propuseram uma teoria, mas eles não tinham feito experimentos que pudessem confirmar que aqueles coacervados eles poderiam ter se originado através desses processos de descarga elétrica e alta temperatura. E aí vieram 2 cientistas, posteriormente, que foram tentar recriar aquele ambiente, mas dentro de um laboratório. E é sobre eles que nós vamos falar agora. Então, esse experimento foi recriado por Miller e Urey, que consistiu basicamente em simular as condições de terra primitiva postuladas por Oparin e Haldane. Quem são esses cientistas? Né? O Miller era estudante de química, que delineou um experimento com a ajuda do seu professor, né, o Urey, na Universidade de Chicago, onde desenvolveram um aparelho para simular as condições hipotéticas para a Terra primitiva. E, com sucesso, diga-se de passagem, eles obtiveram os resultados que confirmaram a proposição de Oparin e Haldane. Então, criou-se um sistema fechado, sem oxigênio, onde se inseriam os principais gases atmosféricos daquele período, né? O hidrogênio, aquele composto à base de nitrogênio, que é a amônia, o composto à base de carbono, que é o metano, além do vapor de água, né? Vapor de água, mas sem a presença de oxigênio. Então, descargas elétricas foram utilizadas para simular os raios, né, que saíam das nuvens, né, daquele ambiente inóspito, que ocorriam naquela época na atmosfera primitiva, né? Ciclos de aquecimento e condensação também foram feitos de forma experimental para recriar esse ambiente. E, após uma semana, surgiram as moléculas orgânicas. Mas como eles fizeram esse experimento, professora, dentro do laboratório, já que lá não tinha vulcão, não tinha nuvens e descargas elétricas vindas do céu? Vamos tentar entender aí o experimento, como foi feito dentro do laboratório. Imaginem aí aquele laboratório tradicional, com uma vidraria bem grande, né, bem farta. E dentro dessa vidraria, eles conseguiram criar esse mecanismo. Tudo que está sendo mostrado aqui para vocês, né, é uma vidraria, né? Foi resumido aqui nesse esquema didático para a gente entender que está se formando um ciclo, né, onde cada parte dela propõe uma etapa. Imaginem aqui as atividades vulcânicas, como eles recriaram. Colocaram uma chama, né, aquecendo a água do oceano, pegaram uma amostra da água do oceano, ela vem e se evapora nesse ciclo, né, o vapor de água, e desprende-se gases, né, os gases à base de nitrogênio, que é a amônia, o gás metano, né, dióxido de carbono, hidrogênio. E aí, esses gases, né, que estavam aqui nessa parte das vidrarias, foram submetidos a descargas elétricas, né? Está aqui as descargas sendo mostradas para vocês,
E com essa pressão das descargas elétricas e a temperatura, né, porque, acreditem, estado de vapor está a uma temperatura alta aqui, essas substâncias químicas. Elas foram fazendo reações, né, a partir do comportamento químico delas, né, das características químicas e físicas delas, foram fazendo reações entre si para formar moléculas, né? Nesse processo aqui de refrigeração, elas foram resfriadas e caíram em forma de gotas aqui, perdidas dentre o meio aquoso, formando em si, né, onde pingava aqui nesse ponto, formando em si as primeiras gotículas contendo essas estruturas que foram chamadas de coacervados. Então, Miller e Urey, eles conseguiram recriar os primeiros coacervados que Oparin e Haldane postularam na sua teoria, né? Que seriam os primeiros resquícios, os primeiros fragmentos daquilo que dariam origem às primeiras células ou células primitivas. Então, está aí o experimento de Miller e Urey, e isso reconheceu, esses dois cientistas reconheceram a teoria de Oparin e Haldane, que é a mais aceita hoje. Mas tem uma outra proposta também para se falar sobre a origem da vida, né? E essa proposta aí ela é um pouco controversa, né? Porque ainda há uma discussão na explicação da origem da vida através dessas teorias, e eu quero mostrar para vocês por que ocorre essa divergência entre eles, né? É a proposta da hipótese heterotrófica e autotrófica. Bem, para a gente tentar entender essa proposta, precisamos relembrar o que são os seres heterotróficos e autotróficos. Vamos revisar aí rapidamente. Os seres heterotróficos são aqueles seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Nós temos aí como exemplo o bolor de pão, a onça, o inseto e o peixe. Lembrando que eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, então eles vão buscar na natureza a sua fonte de alimento, a sua fonte de energia. Em contraposição, nós temos os seres autotróficos. Sim, esses seres eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Nós temos aí algas unicelulares, né? Além disso, todos os seres que fazem parte do reino das plantas, né? O capim, a árvore e outros indivíduos dessa grande diversidade de flora que a gente conhece hoje em dia. Tá bom? Então, eles são os seres que conseguem produzir o seu próprio alimento através do processo chamado de fotossíntese, para a gente relembrar aí esses conceitos de seres autotróficos e heterotróficos. E, a partir daí, apresentar para vocês as hipóteses, né, da origem dos primeiros seres vivos. Então, vamos começar aí pela hipótese heterotrófica. Além de compreender como os seres vivos surgiram, os cientistas também buscam saber como eles sobreviveram em um ambiente tão remoto, né? Muito se discute ainda se o primeiro ser vivo era autotrófico ou se era heterotrófico, sendo possível observar muita discordância entre os autores de livros didáticos nesse sentido, os mesmos livros que a gente utiliza aqui para fonte de informação para ser passada para vocês. Então, entendam que alguns autores vão defender mais a hipótese heterotrófica e outros a hipótese autotrófica. E, continuando com a heterotrófica, né, os primeiros organismos vivos em nosso planeta, eles apresentavam uma nutrição heterotrófica. Então, eles absorviam moléculas orgânicas simples que estavam disponíveis nos oceanos primitivos, onde provavelmente a vida surgiu, né? Partindo também da mesma tese que Oparin e Haldane, né? Que os seres vivos surgiram através de uma sopa primitiva aí. E esses seres vivos provavelmente realizavam fermentação. As condições ambientais do planeta foram se modificando aos poucos, né? Através desse desprendimento de gases, das reações químicas que vão acontecendo no ambiente primitivo, ele vai começando a mudar aos poucos. O alimento disponível para os seres autotróficos foi diminuindo, tá? A Terra foi resfriando
e as tempestades foram diminuindo. Então, novos organismos foram surgindo e foi observado o aparecimento de organismos capazes de produzir o seu próprio alimento. Eram esses os seres autotróficos. Então, basicamente, esse é o resumo de como surgiram os seres a partir da hipótese heterotrófica, né, com o surgimento dos seres heterotróficos, e, posteriormente, surgiram os autotróficos. Gente, a gente resume aqui, mas isso aconteceu em escala de eras, né, eras geológicas, né, aconteceu em milhões de anos esse processo de evolução, não foi assim da noite para o dia. Mas, para que a gente entenda mais ou menos o que é esse processo heterotrófico, onde a princípio ocorria a fonte de alimentos deles, de como eles conseguiam essa alimentação, e depois passou para a parte autotrófica, vamos explicar aí os processos, né, de fermentação, que eu citei aí para vocês, na teoria heterotrófica. Então, a fermentação, atualmente, né, resumidamente, ela começa a partir aí da glicose. Tem muitos processos metabólicos que são explicados aí nos livros didáticos sobre a fermentação. Existem dois tipos de fermentação, a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Inclusive, elas são recriadas em laboratório, na indústria, para que se produzam algumas substâncias, né, comercializadas. Por exemplo, a fermentação alcoólica ela vai resultar no etanol. Tá? O etanol, também conhecido como álcool etílico, presente, por exemplo, em alguns componentes de bebidas. Né? Então, algumas substâncias elas são submetidas à presença de leveduras ou de bactérias, vai ter um desprendimento de dióxido de carbono e, como resultado, nós temos a formação do etanol. Algumas bebidas alcoólicas aí elas vão apresentar essa característica aí. Temos também a fermentação lática, onde também vamos ter a presença de micro-organismos, né? Nesse caso as bactérias, mas algumas células musculares, acreditem, do nosso corpo, células musculares do nosso corpo também vão fazer esse processo de fermentação lática, onde o resultado final vai ser a produção do ácido lático, né, nesse processo aqui de fermentação. E aí eu pergunto a vocês, né, é uma pergunta retórica, não precisam responder não, vamos só para uma curiosidade em relação à fermentação lática. A fermentação lática, dentro da indústria, é um processo, por exemplo, para recriar produtos fermentados à base do leite, né? Então, nós temos aí um produto muito conhecido que é o iogurte, que vai sofrer a ação do lactobacillus para formar essa substância que é comercialmente produzida, vendida aí, e chega até a casa de alguns de vocês, por exemplo. Mas aí eu falei para vocês, os músculos também produzem fermentação, esse tipo de fermentação. Mas em que momento, professora? Sabe quando você está se exercitando muito? No primeiro momento do exercício, né, da sua atividade corporal ou laboral, você vai desprender energia. E essa energia ela vai ser gasta a partir de glicose, de carboidratos presentes no nosso organismo. Depois que toda essa substância ela é liberada para produzir energia, para gastar energia e fazer movimentar o seu corpo, quando acaba essa fonte de energia, aí nós temos um outro processo, né, uma outra via metabólica que vai começar a agir como se fosse mesmo um processo de fermentação que está acontecendo aí nos músculos. Ah, professora, mas eu não fermento nada no meu corpo. Bem, tem uma resposta fisiológica que aparece quando a gente gasta a energia além daquilo que a gente tinha como reserva, que é o cansaço, né? Aquele cansaço muscular, aquela fadiga que torna o músculo bem dolorido, que aí você pode observar isso no mesmo dia da atividade ou no dia seguinte. Então, é dessa forma que tu sabe que teu corpo produziu esse composto, né, que é o ácido lático, né, que ele vai ser liberado,
por conta dessa resposta fisiológica, o cansaço físico, né, a fadiga muscular. Isso é só uma curiosidade. Mas voltando aí para a nossa teoria, né, da hipótese heterotrófica, nós temos umas críticas relacionadas a essa hipótese. Vamos conhecer aqui. A maior crítica é a de que os primeiros organismos vivos provavelmente não conseguiam obter uma quantidade de alimentos necessária para o seu desenvolvimento em um ambiente em grande transformação. Então, eles consideravam esses organismos muito complexos dentro da teoria para aquele período antigo, né, período primitivo, que não tinha muita à disposição de nutrientes para que fosse possível o processo metabólico desses indivíduos. Então, ela recebe críticas por conta dessa situação também. E temos a hipótese, né, a teoria autotrófica. Então, a teoria autotrófica diz que os primeiros seres vivos não eram fotossintetizantes, como a gente havia falado aqui antes, na nossa aula, exemplificando os autotróficos como seres fotossintetizantes. Existem sim seres que produzem o seu próprio alimento através de outro processo, né? Algas e plantas, elas fazem fotossíntese, mas existem os seres quimiosintetizantes, né? Que é um outro processo realizado por algumas bactérias. Aí sim a gente já vai chegando ao ponto dessa hipótese autotrófica. Bactérias, elas são seres extremamente simples em relação aos outros seres dos reinos dos seres vivos, né? Elas possuem uma composição muito simples, um ciclo de vida também peculiar, diferente dos outros indivíduos, inclusive unicelulares. Então, elas relembram um pouquinho o que poderia ser os primeiros seres vivos unicelulares, lá das eras primitivas. Então, vivendo em um ambiente completamente hostil, esses seres vivos teriam sido capazes de retirar do ambiente a energia necessária para a produção da matéria orgânica de que precisavam, né, através do processo quimiosintetizante. A hipótese autotrófica, ela é sustentada no fato de que atualmente é possível observar bactérias quimiosintetizantes ainda, né, presentes nos dias de hoje, vivendo em locais extremos, como as fontes hidrotermais. Esses locais extremos, gente, está relacionado a temperaturas extremamente altas. Então, um indivíduo em um ambiente não hostil não aguentaria viver em condições de alta temperatura e pressão. Mas descobriu-se que algumas bactérias conseguem sobreviver a esse ambiente hostil. E é claro que os cientistas pensaram, bem, elas poderiam muito bem representar, né, os seres ancestrais daqueles indivíduos que foram formados lá dentro do período primitivo. Então, eles imaginaram que os primeiros seres seriam muito próximos dessas características metabólicas dessas bactérias que são encontradas hoje. Mas o que seria esse processo em que esses indivíduos produziam o seu próprio alimento? Precisamos lembrar o que é a fotossíntese e o que é a quimiossíntese, através de equações que eu vou mostrar para vocês agora. Então, relembrando a fotossíntese, né, é necessário a presença da luz solar, é necessário no ambiente termos água, moléculas de água e dióxido de carbono, ou gás carbônico, como você queira chamar, né, com a presença da luz e também com a clorofila, né, que está presente aí nos seres fotossintetizantes, vai ocorrer a formação de glicose, liberação de oxigênio e hidrogênio, tá? Então, esse é o processo de fotossíntese. Na quimiossíntese, nós temos aí a reação de um ácido à base de enxofre, tá? Com a presença de oxigênio, onde vai ter uma reação de simples troca com a formação de água e a liberação dessa substância oxidada, que é o enxofre. Mas também temos aí a produção de energia. Energia essa que vai ser aproveitada na próxima reação aqui, olha, onde vai ocorrer, por exemplo, o dióxido de carbono, a reação dele com a água, para formar
essa molécula orgânica, né, que tem na sua presença aí a composição carbono, hidrogênio e oxigênio, e também será liberado oxigênio para o meio externo. Então, essa aqui é a quimiossíntese. A quimiossíntese, para a gente fazer aí uma comparação, em relação à fotossíntese, né, nós temos aqui a fotossíntese, tá? Nós temos aqui a quimiossíntese, que ocorre com a presença dessas duas equações aqui que estão resumindo o processo. Então, a quimiossíntese, ela não ocorre na presença de luz solar, né? É uma característica, assim, visualmente, para você entender qual é a diferença de um e outro nesse resumo dessas equações químicas, enquanto que a fotossíntese ela precisa da luz solar, ela precisa de clorofila, né? Ou substâncias, nesse caso aí que a gente está tentando entender o que era a era primitiva, que tornassem possível a formação de energia a partir de dióxido de carbono e água. Então, existia vapor de água na época e existia dióxido de carbono, mas a incidência solar talvez não fosse possível por uma quantidade muito grande de nuvens cobrindo, né, porque tinha atividade vulcânica, então o ambiente poderia estar com pouca incidência solar, e também não tinha a clorofila, né, que a clorofila ela é uma substância química que para a gente pode ser simples, né? A gente fala muito sobre ela dentro da fotossíntese, mas que na era primitiva não existia. Então, provavelmente os primeiros seres autotróficos, eles vinham desse processo, né? Obtinham a sua energia através da quimiossíntese. Então, o que é a crítica, né, em cima dessa teoria, né, da teoria dos seres autotróficos, né? O que foi postulado a partir dessa teoria e o que caiu por terra. Vamos entender um pouquinho aqui alguns pensamentos relacionados às críticas da hipótese autotrófica. A primeira, a principal crítica, na verdade, feita a essa hipótese, é o fato de que os primeiros seres vivos se estabeleceram no planeta, eram extremamente simples. E o que a gente viu, essa reação química, ela é muito complexa para acontecer naquele período. E os críticos afirmavam que o mais provável é que os primeiros seres vivos se alimentavam de matéria orgânica que já estava disponível naquela sopa, né, naquela sopa primitiva, de forma muito mais simples, englobando, por exemplo, em outros processos, talvez osmose, mas, enfim, não era dessa forma que era feita a alimentação, né? Porque eles não tinham essa complexidade para poder fazer esse processo metabólico. Por isso que essa hipótese foi muito criticada também. Então, o que nós vimos hoje aí, né, foram algumas hipóteses relacionadas a como se originou a vida, como ela se sustentou naqueles primeiros momentos, como os primeiros indivíduos obtinham o seu alimento. Como eu falei para vocês, é teoria. A gente tem que manter a mente bem aberta e tentar entender que, de forma científica, nossos pesquisadores tentaram compreender a origem da vida e tentaram recriar elas em laboratório. Basta a gente entender que a teoria de Oparin é a mais aceita, né? E que isso aí é bastante ainda estudado para tentar se compreender, mas é também a hipótese mais aceita. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Até a próxima.